Não vai simplesmente, porque são caminhadas que nós vamos ter que passar para vencer as batalhas. E o inimigo te conhece. Você já se expôs para ele, ele conhece. E ele vai tentar agir e fazer algo que atinge e que você tem fraqueza. É aonde você tem a sua fraqueza. É ali que ele vai tentar agir. Amém? Então, fecha os teus olhos e fala, abra a boca. Eu vou pedir para que você faça isso, porque isso é um treino. As dificuldades vão vir, as circunstâncias são difíceis, mas eu tenho que enfrentar todas elas. Por isso que ser crente não é para qualquer um. É só para quem é guerreiro. Tu está disposto a ir em frente, independente das lutas que vierem à sua frente? Porque é isso que Deus quer fazer, nos formar, forjar, para enfrentar as batalhas. Então feche os seus olhos. Pai, o Senhor conhece cada vida que está aqui. Manda os teus anjos neste lugar, sela essas paredes, este lugar, em nome de Jesus. Senhor, manda um anjo especial para combater os combates com autoridade através da igreja, daquilo que cada pessoa está enfrentando. Oh, Jesus, manda um anjo guerreiro agora, que corte a cabeça desse poder das trevas, que expulse ele da vida de cada pessoa, destrava, Senhor, tudo aquilo que está acontecendo na vida de cada pessoa, limpa, livra, liberta, rompe com cada cadeia, em nome de Jesus. Traz reforço espiritual, traz força espiritual, traz uma capacitação dos céus sobre cada pessoa.
todos os que armam ciladas a minha alma. Pode ser que os fortes se armam contra mim, principados e potestades se levantam, mas o Senhor vem e o Senhor nos defende de todas as armadilhas e as ciladas criadas pelas trevas para me pegar, para me aprisionar. Mas em nome de Jesus, saiam agora todos. Seja desfeito agora, Senhor, e a glória do Senhor enche-me, Deus, enche-me, Deus. Senhor, de Ti. Dependo da Tua presença. Dependo, Senhor, de Ti. Oh, Jesus de Nazaré. Prepara-me, Senhor, no meio de toda essa guerra aqui na terra. Dai-me todas as armas necessárias para me desfazer todas as teias armadas e todas as artimanhas do mal para me pegar e aprisionar. Eu tomo posse da minha vitória, porque é o Senhor que vem me defender, em nome de Jesus. Estão me protegendo de todo o mal. Por isso, eu tomo posse e eu recebo no meu coração a paz e a confiança de que Jesus é o meu protetor, é aquele que me defende. Em nome de Jesus. Vitória.
Senhor, pela tua presença. Em nome de Jesus. Obrigada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero que você abra a palavra de Deus comigo no livro de Esther. Nós vamos ler alguns versículos. E eu quero que você abra no capítulo 3. Neemias e Esther. Depois de Neemias no Velho Testamento. E nós vamos ler o capítulo 3. E você vai estar me acompanhando. E à medida que nós formos lendo, o Senhor vai trazendo a palavra que precisamos de receber. Aqui nós vemos capítulo 3, eu vou ler o versículo 1 e na hora que eu for lendo eu vou falando. Amém? Versículo 1 diz assim: Esther 3, 1. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho do Amedata, o Agagita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os oficiais do rei, que estavam à porta do rei, perguntaram a Mordecai: por que desobedecesses ao mandato do rei? Dia após dia diziam-lhe isto, mas ele não dava ouvidos. De sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinham declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Pois, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar a vida somente a Mordecai. Por isso procurou um modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai que havia em todo o reino do Assuero. Nós vamos continuar lendo, mas nós vamos primeiro entender o que está acontecendo aqui. O rei tinha um súdito que se chamava Amã, e Amã, ele tinha no seu coração um desejo de ser muito poderoso. E na verdade o rei o honrou e o colocou numa posição, e disse para todas as pessoas que deveriam se prostrar diante dele. Mas o povo de Israel não iria se prostrar. E Mordecai, que era um homem muito fiel ao rei, também não iria se prostrar. Aqui nós vemos uma batalha espiritual. Aqui nós vemos Satanás se levantando porque tinha um homem fiel e Deus estava querendo usar aquele homem. E ele usou uma brecha na vida de um homem que tinha um problema na sua vida de desejar ser igual, ou ele queria ser exaltado. Você já passou por isso? Será que alguma vez você já passou por isso?
Já passou isso no trabalho? Já passou isso na tua família? Em algum grupo que você participou? Pessoas que têm, eu vou dizer, a síndrome de Lúcifer. A síndrome de Lúcifer é: eu desejo ser melhor. Eu desejo ser aquele que está acima das outras pessoas. E desejo que todos se prostrem perante mim. Na verdade, é o que tinha na vida de Amã. E se Mordecai estava passando por isso, e viu, né, toda essa situação, vamos continuar aqui para a gente ter o entendimento. Porém, no versículo 6, porém, tendo descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Ele era um homem que estava tão possuído com esse sentimento que ele criou uma estratégia. Ele armou uma teia para tirar todo o povo, matar todo o povo de Israel. Ele armou. E vou dizer uma coisa: todos nós passamos por situações semelhantes a essa. A diferença é como que eu enfrento essa batalha. Não é o Senhor que vai livrar-nos, que vai enviar, né? E vai nos defender diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando? Aqui diz também, no versículo 7, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se o pur, e isto é, a sorte, perante Amã, para escolher um dia e um mês. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse a Amã o rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos de todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumprem as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Aqui nós vemos que Amã começou a armar, e ele começou a convencer o rei que aquele povo estava contra. Aquele povo era um povo traidor. Ele alimentou aquela situação. Para quê? Para quê? Porque ele queria levar o rei a ter um sentimento de estar do lado dele, Amã, porque Mordecai não se prostrava, porque Mordecai não fazia tudo o que Amã fazia, e isso desafia. Ele não poderia ter uma pedra no caminho, um problema que vai impedir que ele alcance o lugar dele. Então ele tinha que tirar todos os obstáculos ao seu redor para alcançar o lugar que Deus tinha preparado para ele. Que ele achava, né? Amém? Então, no versículo 9 diz: se agradar ao rei, aí ele lança aquela sementezinha, sabe? Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos. E eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem este negócio. Ele mexeu com o orgulho do rei. Ele atiçou o rei. Viu? Tem alguém que está contra as tuas leis. Tem alguém que é contrário àquilo que você determina.
Você sabe que na nossa vida tem pessoas que ficam perto dos chefes, perto das pessoas que são líderes em alguma determinada área, e essas pessoas ficam ali jogando, criando armações, armadilhas, situações para detonar, para ele alcançar o lugar que ele quer. Ele está disposto a fazer qualquer coisa, pisar em qualquer um, para ele alcançar o seu lugar. E é isso que ele fez. Ele armou e criou e falou, mexeu nas emoções do rei e disse: viu, olha só, eles estão contra ti. Eles não seguem as nossas leis. Eles são um povo diferente. Eles são rebeldes. Então ele criou uma lei, estabeleceu uma lei, com o objetivo de pegar Amã. Pegar Mordecai e o povo de Mordecai. Porque o povo de Mordecai, ele adorava a Deus. E eles 3 vezes ao dia paravam e adoravam e se prostravam diante de Deus e faziam as suas orações ao Senhor. E eles nunca parariam de fazer isso, porque é estabelecido que diante de Deus os seus filhos devem se prostrar e se buscar. Mas ali a mãe estava armando. O objetivo dele é matar Mordecai e matar junto com Mordecai todo o povo de Israel. Porque se ele não tivesse o empecilho, ele alcançaria o lugar que ele queria. Mesmo que ele tinha sido honrado pelo rei. Mas ele não ficou satisfeito. Ele queria mais. Provavelmente, ele na verdade estava querendo alcançar o lugar do rei. Bem, aí no versículo 10 diz: assim tirou o rei o anel da mão e deu a Amã. Tirou o anel de autoridade e deu para Amã. E filho de Emadata, o Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: esta prata te é dada, como também este povo, tens autoridade sobre todo este povo, para fazeres dele o que bem te parecer. Ele estava com tudo nas mãos. Ele tinha tudo nas mãos. Ele conseguiu mexer nas emoções do rei, torceu as coisas, levou o rei a ficar contra aquele que realmente era fiel. E o rei caiu na armadilha. Caiu e aceitou. E ainda passou a autoridade, porque para ele, o rei acreditou que Amã era uma ótima pessoa. E eu vou dizer, nós temos que, quando estamos passando por situações como essa, de perseguição, e Satanás está armando ao nosso redor, pessoas estão armando para me tirar do lugar que Deus quer que eu esteja. Eu preciso ter discernimento espiritual. E eu preciso saber que isso é batalha espiritual. Existe uma força espiritual, existe uma guerra sendo estabelecida em volta de mim, para que verdadeiramente eu não alcance. Porque os filhos de Deus têm um propósito nessa terra. Nós somos chamados para fazer a diferença. Se não fosse a igreja do Senhor Jesus, essa terra já estava toda corrompida. E o que impede de Satanás fazer o que ele deseja na terra é a igreja. Bem, continuando o texto, no versículo 12: então, no 13º dia do mês, foram chamados os secretários do rei. Conforme tudo que Amã ordenou, escreveu-se aos sátrapas, o do rei, e aos governadores que havia sobre todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, e cada província
seguindo o seu modo de escrever, e a cada povo a sua língua, em nome do rei Assuero, se escreveu, e com o anel do rei se selou. Porque eles faziam as cartas e os documentos, eles punham um produto lá e eles faziam assim, ó. Era assim que selava os documentos. E aí ele usou o anel do rei. Ele ficou no lugar de autoridade. E ele fez o que era mal diante de Deus. E se alguém se levantar contra você e quer te destruir, quer te impedir com que você alcance o propósito de Deus, você vai ter que agir através de sabedoria. Deus me mostrou, muitos anos atrás, eu viajava nos seminários. Seminários de libertação. E entrava em uma igreja, eu estava numa igreja em Lisboa, em Portugal. E quando começou a pregação, o Senhor me mostrou que tinha uma teia de aranha imensa, gigante, naquele lugar. E a gente pensa, eu falei, Senhor, eu não entendi o significado disso. E aí a gente viu, tinha armadilhas e tudo. Deixa eu dizer, teia de aranha simboliza armadilha. Armadilha. Satanás está armando, está montando uma estratégia para te jogar no chão. Mas como que você vai agir? Mordecai ficou sabendo de toda essa situação. E como que você pensa que Mordecai poderia ter pensado ou ter agido? Não seria normal nós, como seres humanos, quando você vê que tem um inimigo dentro de casa, que tem um inimigo no trabalho ou em algum lugar, você sabe que tem um inimigo que está se levantando contra você. Agora você tem que te colocar diante de Deus. E você tem que ter entendimento do que está acontecendo. Existe uma batalha espiritual. Satanás e seus demônios estão criando situações. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra sangue e carne. A minha luta não é contra as pessoas, mas é o que está movendo as pessoas a agir desta forma. E ele cria então armações, armadilhas. O que acontece com a teia de aranha? A teia de aranha é colocada num lugar e os insetos que estão ao redor, elas vão, não enxergam, e ela puf, e fica presa. Então, a primeira coisa, ele arma. A segunda coisa, ele quer te prender. Se ele te prender, ele vai te comer. Ele vai tentar destruir você. Mas como que eu não vou autorizar com que Satanás possa me prender e aprisionar? Através da minha interpretação do que está acontecendo ao meu redor. Porque muitas vezes eu olho ao meu redor e eu interpreto as coisas como aquela pessoa está desejando fazer o mal para mim. Será que era Amã que estava desejando fazer o mal para Mordecai? Ou era um príncipe do mal, das trevas, que possuiu Amã na sua fraqueza, usou a vida de Amã para tirar de escanteio, porque Satanás sempre perseguiu o povo de Israel. Satanás sempre quis destruir o povo de Israel, porque o povo de Israel é docinho de coco de Deus, e Deus tem um plano e um propósito para o povo de Israel. Então, durante todo o tempo, em toda a história, de muitas formas, Satanás armou muitas circunstâncias, usando pessoas com suas brechas, para armar ciladas, para aprisionar as pessoas. Amém? E aqui, o que aconteceu nessa história, né? Bem, enviaram, versículo 13, enviaram as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destituíssem, matassem e aniquilassem a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13
do 12º mês, que é o mês de Adar, e para lhe saquearem também todos os bens. Eles queriam destruir e ainda roubar tudo que eles tinham. Bem, uma cópia do documento havia de ser publicada como lei em cada província e enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, impelidos pela ordem do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa com tudo o que estava acontecido naquelas províncias. E na verdade o rei estava debaixo de aprisionamento pela vida de Amã, pelo que tinha espiritualmente na vida de Amã. No capítulo 4 diz assim: quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza, e saiu pela cidade clamando com grande amargo clamor. Mas só chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Nós estávamos falando da história nestes dias de Davi. Na verdade, muitas vezes a gente conta a história de Davi e a gente não percebe o que está por trás da história de Davi. Porque às vezes a gente pensa, mas olha, Davi estava ali, estava fazendo um bem, tocava a harpa, Saul era o rei. E todas as vezes que Davi tocava a harpa, o mal que estava em Saul, porque Saul já tinha desobedecido a Deus, já estava fora da vontade de Deus, Saul já tinha pecado, já estava possuído por Satanás, ele era um apóstata, ele estava fora e Deus não mais falava com Saul. Então Davi estava ali para auxiliar a Saul, para que Saul suportasse, porque quando ele ficava possesso, endemoniado, Davi chegava, ficava ali e tocava sua harpa, e aquelas fortalezas que estavam na vida de Saul iam embora, e ele, ai, que bom ouvir essa harpa, que bom, acalmava Saul. Amém. Acalmava Saul, mas quem estava dentro de Saul? Espírito de rebelião, espírito de traição, de independência. Ele estava possuído de orgulho, de poder, de autoridade. Ele estava possuído pelos poderes das trevas. Agora vamos sair, Saul aqui, e nós vamos pegar poderes das trevas, todos eles. A palavra de Deus diz que demônios são pessoas. Eles têm personalidades, característica, pensamento, habilidades, dons, do jeito deles. Cada um tem a sua personalidade. No momento que Davi tocava a harpa, Saul aqui, os demônios saíam de Saul. Nesse exato momento, como que ficava o pensamento dos demônios? Eles ficavam com ódio. Eu tenho ódio, eu estou com ódio. Nós vamos acabar com Davi, porque Davi, quando ele toca, nós que estamos dentro de Saul, somos obrigados a sair. O que aconteceu com Davi e Saul? Batalha espiritual. Davi estava enfrentando os poderes malignos que estavam na vida de Saul. E como
Então ele mandava embora, voltava, porque não havia arrependimento em Davi. A palavra de Deus diz que você expulsa, ele vai, procura mais 7, volta mais 6 e entra de novo mais e mais e mais. E o que acontece? Acontece que o ódio dos demônios foram agindo na vida de Saul, e Saul, possesso, começou a sentir o sentimento dos demônios. Quem que estava com ódio de Davi? Eram os demônios que estavam na vida de Saul. Por quê? Por quê? Porque Davi confrontava, atacava, saía. E aí ele levantava e ele ia lá. E chegou numa hora que os demônios falaram assim: basta! Eu não vou mais permitir. Este corpo é posse minha. E eu não vou mais permitir. E eu vou matar aquele homem. O que aconteceu é que Saul ficou totalmente possuído. Não existia mais como libertar, porque não houve arrependimento. Então ele passou a ser movido pelo mal para destruir Davi. Essa é a história de Davi. É uma batalha espiritual. E Deus usou o próprio filho de Saul para avisar: fuja, sai daí, o meu pai vai te matar. E ele estava lá tocando num dos dias, e quando ele tocava, ele já estava sabendo da situação. E Saul tentou por 2 vezes enfiar a espada, e ele se desviou, e ele conseguiu e fugiu. Davi se tornou uma pessoa fugitiva. Ele precisou sair do reino, e ele foi para procurar um lugar para se refugiar, porque Saul desejava matá-lo a todo custo. O que fez com que Saul ficasse daquele jeito? As fortalezas que estavam nele foram aquelas que abriram as portas para a entrada dos demônios. E ele ficou preocupado, porque Deus usou Salomão para falar: o seu reino, a sua liderança será tirada de ti e será entregue para outro que é melhor do que você. Quem é melhor do que eu? Ninguém pode ser melhor do que eu, porque eu sou mais, eu sou o Todo-Poderoso, só eu sou. Esse é o coração, a síndrome de Lúcifer, o desejo de ser como Deus, de subir aos céus e conseguir alcançar um lugar mais elevado. Gente, o segredo na vida cristã é humildade. Não importa o que acontecer. Por que Mordecai, voltando lá na outra história, por que Mordecai venceu quando Amã se levantou para destruí-lo? Porque, apesar de tudo, ele foi na presença de Deus. Ele se prostrou e ele pediu socorro a Deus. Ele não encheu o seu coração de ira e tentou na força do braço correr atrás para defender, para resolver todas as coisas. E muitas vezes nós agimos na força do braço. Você tem que entender que existe uma guerra espiritual por trás de você. Você tem que entender que Satanás está naquela pessoa, usando como robô, porque você é um servo de Deus verdadeiro e fiel. E se você começa a trabalhar e batalhar contra o mal, você tem que entender uma coisa, com certeza: Satanás vai tentar agir e entrar na sua vida. E as pessoas que serão usadas, porque Satanás não vai ter direito de entrar, porque você é um servo do Deus vivo. Então Satanás vai tentar entrar através das pessoas mais próximas.
E muitas vezes aqueles que nós mais amamos, que ainda tem brecha no coração, esses é que serão usados. E isso vai doer. Sabe por que vai doer? Porque tu ama. Você ama aquela pessoa. Imagina aquela pessoa que vai me trair. Meu, não pode. Não pode. Isso é um conflito emocional, porque está mexendo com toda a tua estrutura. E você vai ficar magoado e ferido. E se você ficar magoado e ferido, pronto, Satanás ganhou. A minha luta não é contra sangue e carne, é contra principados e potestades. Não são as pessoas, são as fortalezas abertas, o desejo que está dentro do coração de ser mais, de ser grande. Eu digo, a síndrome de Lúcifer está dentro do coração dessa pessoa. Então, o que eu tenho que sentir por essa pessoa? Ódio? Não. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer que seja gerados sentimentos no meu coração. Porque se tiver sentimentos no meu coração de revolta, de ira, de tristeza, ou principalmente de mágoa, de dor, de raiva, você é preso, você está preso na teia de aranha. E vai ser fácil para te destruir. Aquele que é de Deus enxerga as coisas não pelo prisma natural. Aquele que é de Deus enxerga situações pelo prisma espiritual. E como ele enxerga pelo prisma espiritual, ele não autoriza que entre sentimentos no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco a armadura no meu corpo, alma e no meu espírito. E eu declaro: dentro de mim não haverá lugar para ter nenhum sentimento de mágoa, de ira, de raiva, nem de vingança. Eu entendo que não é a pessoa, é o que está atrás da pessoa. Davi teve até a oportunidade de uma vez, ele estava escondido, ele virou fugitivo, ele ficou escondido em vários lugares, ele ficou entre os bandidos daquela época, e aí ele também ficou uma hora dentro de uma caverna, ele se escondia, e ele viu que existia um movimento, e viu que Saul estava dormindo lá. E ele poderia sim ter ido em cima de Saul e matado Saul porque ele estava dormindo. Mas mesmo que ele sabia que Saul queria destruir, que Saul queria acabar com ele, não importa. Sabe o que ele fez? Ele fugiu. E ele disse: eu não vou fazer justiça com as minhas mãos. Quem vai fazer justiça é o meu Deus. Eu não vou tocar no homem, porque sabe por quê? Ele é rei. Eu tocar numa autoridade que foi estabelecida, todas as autoridades que foram instituídas na terra, todas elas foram dadas por Deus, mesmo que sejam maus, mesmo que sejam ruins e traidores, corruptos. Eu não vou permitir com que eu seja a pessoa que for amaldiçoar, porque se eu amaldiçoar uma autoridade, eu abro uma porta de maldição que virá sobre as minhas costas. É muito sério. Pois é, né? Amã armou tudo. E Mordecai começou a clamar e pedir: Senhor, me dá uma estratégia. Mas ele não permitiu que ficasse com raiva, com ódio, querendo se vingar, querendo fazer da sua próprio jeito, a sua própria força. Ele foi, se colocou o pano de saco, começou a clamar na presença de Deus e pedir: Senhor, meu povo todo vai ser destruído. E agora, Senhor, dá uma estratégia. Mas Deus já tinha planejado muito tempo essa história. Porque muito tempo atrás ele tinha uma sobrinha.
os pais dessa sobrinha faleceram. E aí, o que aconteceu? Mordecai resolveu adotar essa sobrinha. E como ele andava no reino, ele andava lá no meio do reino, ele estava junto com os maiores. E ele aprendia tudo, né? Aprendia como se portar diante de uma autoridade, como se vestir, como que eu devo agir, todas as coisas. Deus o tinha levado para aquele lugar. Ele então preparou aquela menina, ele adotou a sua sobrinha e ele começou a cuidar dela. E ele ensinou todas as coisas para ela. Houve uma traição da rainha. Rainha Vasti, o rei queria levar ela para ser exposta publicamente, para dizer que ela era a mais linda de todas. E ela disse: eu não vou ser usada desse jeito, não vou ser exposta desse jeito. Então ela foi retirada e ela não era mais rainha. E agora precisava de o rei ter uma rainha. Quem? Todas as mulheres lindas da época foram levadas e preparadas durante um tempo, um período, com roupas bonitas, preparavam a pele, o corpo e tudo que era possível, embelezavam-se totalmente, e depois que estavam prontas, iriam chegar diante do rei. E o rei olharia para todas elas e escolheria a mais bonita. E quem que ganhou? A sobrinha de Mordecai. E ela se tornou rainha. E agora Mordecai, e ele disse: não conta que você é judia. Não fala quem você é. Deus fez ela se esconder lá. Ela estava escondida por Deus para um tempo X, um tempo estratégico, porque Deus já tinha preparado essa mulher desde pequena para um dia ela ser a salvadora do povo de Israel. E Mordecai correu atrás dela. E ele diz para ela, ele disse para ela: você vai até o rei e você vai falar para ele quem é Amã e como é essa história, e você vai pedir interferência para o rei. Mas naquela época era proibido. Por quê? Nenhuma mulher poderia chegar, nem a esposa poderia chegar diante do rei se o rei não chamasse. Isso por causa de um problema que aconteceu antes. E aí, se ela pudesse, fala com o rei para estender o bastão, ela vai chegar diante. Se ele estender o bastão, aí vai ser aceito que ela converse com ele. Meu Deus, e agora? No capítulo 5, no versículo 2, diz assim: quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, agradou-se dela e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim Ester chegou-se, tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: o que é que tens, rainha Ester? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Ela criou na vida do rei, ela criou um respeito pela sua postura, pelo seu jeito de ser, pela sua fidelidade. Ela ajudava os pobres, ela ajudava todo mundo, era uma pessoa de muito bom coração, e ele sabia que ela era boa, e ele, por causa disso, disse: você vai ter o que você quiser. E aí, sabe o que ele faz? Sabe o que ela faz? Monta uma armadilha. Montou uma armadilha. Vamos fazer um banquete especial e Amã vai vir. Eu convido você, Amã e Mordecai, vamos ver e vamos montar um banquete. Aqui está uma estratégia divina.
para desfazer todas as armações satânicas com sabedoria. O Mordecai não chegou diante do rei e falou: rei, olha, Amã é mau, ele está armando, Amã está querendo me destruir e todo o meu povo. Ele não seria ouvido, porque o rei já estava tão contaminado e acreditava tanto em Amã, tanto, que não adiantava falar. Agora tem que ter uma estratégia de Deus, uma estratégia divina para vencer a situação. Isto é batalha espiritual. Mas se Mordecai tivesse agido impulsivamente, tivesse ficado com raiva, tivesse corrido no rei e falado quem era Amã e dito que tudo isso foi armado, que o objetivo de Amã era destruir ele e todo o seu povo, o rei nunca iria ouvir. Então, igreja, estratégia. Por isso que nós não podemos agir por impulso, nem pelas emoções. Se nós sabemos a verdade, se nós temos consciência de quem nós somos, e se nós temos consciência que estamos fazendo o que é certo diante do Deus vivo, então peço uma estratégia: Senhor, que a luz de Deus venha, que venha e apareça a armadilha, o engano, a armação satânica. E aconteceu. No capítulo 5, diz assim: Amã primeiro se sentiu o cara, porque foi convidado ele para um banquete, e o que ele pensava que ele seria honrado, né? No versículo 12 diz assim, 11: gaba-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão dos seus filhos e de tudo que o rei o tinha engrandecido, e de como tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester, e ninguém fez vir com o rei ao banquete que preparou, senão a mim. E também para amanhã estou convidado por ela, juntamente com o rei. Rainha Ester teve uma estratégia que agiu dentro daquilo que estava em Amã. O desejo de ser grande, de ser poderoso, de ser o melhor. E fez a armação. Mal sabia que Amã que isso era uma baita de uma armadilha. Disse Zeres sua mulher e todos os seus amigos: faça-se uma forca de 50 côvados de altura, e pela manhã peça ao rei que nele enforque Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. Ele mandou construir a forca. Mordecai seria exposto e logo depois ele seria colocado na forca. Mas o que aconteceu? Tudo que foi planejado foi desfeito e desmontado naquele dia. E eu vou resumir o que aconteceu. No capítulo 6, no versículo 7 diz: o rei no seu furor levantou-se do banquete do vinho e saiu para o jardim do palácio. Mas Amã, percebendo que o rei já havia determinado mal contra ele, ficou a fim de rogar a rainha Ester por sua vida. Assim que o rei voltou do jardim do palácio à sala do banquete, Amã estava caído sobre o divã em que se achava Ester. Então exclamou o rei: quereria ele também violar a rainha na presença nessa casa? Assim que essa palavra saiu da boca do rei, cobriram o rosto de Amã. Então Arbona, um dos eunucos que serviam diante do rei, disse: a forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mordecai, que falou em defesa do rei,
rei está junto à casa de Amã. Disse o rei: enforcai-o nela. Assim, enforcaram Amã, o enganador que eu vou falar, na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Se nós estivermos em Deus, se nós andarmos na presença de Deus, Satanás vai levantar pessoas ao nosso redor para nos jogar no chão. Mas se nós não agirmos pela alma, nem pelas nossas emoções, e se nós mantermos a autoridade, sermos uma pessoa equilibrada, firmes, e entendermos a batalha que está ao nosso redor, a armação das trevas vai ser destruída, e a luz vai bater, e o mal vai ser destruído e arrancado. Aquilo que Amã tinha projetado, ele queria destruir Mordecai, levar ele para a cadeia e depois pôr ele na forca e matar todos os judeus. Deus mandou a sua luz, a verdade veio à tona, e aquele que fez o mal, ele caiu na própria armadilha que ele criou para o outro, e ele foi morto. Isso é batalha espiritual. E Davi? Davi foi a mesma coisa. Davi virou um fugitivo, andou. Mas o que Deus fez? Tirou Davi. Saul foi morto. E Davi foi levado. E ele foi colocado como rei em Israel. Toda vez que nós temos que galgar um lugar mais elevado na vida, há algo que vai se levantar para impedir. Se você tiver estratégia e artimanha de Jesus, você não vai cair na armadilha, porque você vai agir de forma equilibrada. Você vai ter entendimento da batalha espiritual. Você não vai permitir que entrem sentimentos no teu coração que fique contra aquelas pessoas. Você vai passar acima delas. Você não vai olhar por baixo com o sentimento de que você está sendo traído, magoado, ferido. Você vai passar por cima. Você vai vencer essa guerra. E nosso Deus vai o quê? Nos defender, conforme o texto que nós lemos e cantamos hoje. O Senhor vem nos defender. Satanás levanta as armadilhas, mas o Senhor vem nos defender. Sabe o que Deus quer de cada um de nós? Maturidade, equilíbrio e sabedoria. Eu vou te falar o seguinte: Deus está forjando o nosso caráter, e Ele autoriza Mordecai, foi preparado também, para quê? O coração dele foi testado de todas as formas, porque ele, qualquer tipo de sentimento, ele poderia ter contra Amã. Mas por causa do entendimento de Mordecai que aquilo era uma batalha espiritual, ele agiu não por alma, não por emoções, ele agiu com equilíbrio, com sabedoria, e por isso ele destruiu o seu inimigo, e Deus o ergueu e pôs no lugar melhor, e o rei saiu do encantamento, porque Mordecai conseguiu agir com sabedoria para vencer a guerra. Essa é a nossa vida. Este é o nosso dia a dia. Como que nós vamos agir diante de todas as circunstâncias que vêm para nos destruir? Nós temos que manter a nossa cautela, firmeza, temor diante de Deus e pedir: Jesus, vem, Senhor. Vem lutar a minha batalha. E agora o salmo que nós estivemos hoje falando, 59, diz: livra-me, ó Deus, dos meus inimigos. Defende-me defende-me daqueles que se levantam contra mim. Livra dos que praticam a iniquidade, e salva-me dos homens sanguinários.
Foi isso que aconteceu com essas duas histórias. Todos eles enfrentaram batalha espiritual e venceram. E você também é um vencedor em Jesus. Fala: eu sou aquele que enfrenta batalhas. E eu tenho visão e discernimento espiritual. Que tudo aquilo que se levanta contra mim não vem dos homens, mas vem de Deus. Por isso, eu tomo posse que Deus vai me capacitar para enfrentar todos os desafios. Não permitir que entre sentimentos no meu coração. E eu declaro que eu vencerei. Eu já venci. Pai, tira de mim a cegueira espiritual. Abra os meus olhos para me enxergar o teu poder na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Vocês entenderam? A nossa vida é batalha espiritual ou... Hein? O tempo todo. O tempo todo. Vamos ser vencedores? Então eu convido você para ficar em pé. Em nome de Jesus. E nós vamos orar. E eu vou orar por você. Levanta as mãos. Pai, aqui está o teu povo. Nós sabemos que nós temos inimigos. Mas os nossos inimigos não são as pessoas. Os nossos inimigos são os poderes das trevas que manipulam vidas. Dai-me discernimento, em nome de Jesus, para enfrentar todos os desafios e não autorizar que nada entre na minha alma que atinge e me fire o coração. Em nome de Jesus eu tomo posse que eu sou vencedor. Pai, aqui estão os teus filhos. Levanta as mãos assim juntas e fala assim: eu declaro que eu recebo o discernimento espiritual para enfrentar todas as artimanhas, todas as armadilhas serão destruídas através de mim. Eu declaro, em nome de Jesus, que os poderes das trevas que se levantam contra mim serão detectados, porque eu virei através da visão espiritual, do discernimento espiritual, que estou travando uma batalha agora. Em nome de Jesus, Satanás e seus demônios, saiam na minha vida. Eu tomo posse que eu recebo a capacitação de Deus e a sabedoria para enfrentar cada um dos desafios que se levantam contra mim. Em nome de Jesus. Agora você vai pegar a sua mão e você vai pôr no meu coração, Senhor, em nome de Jesus, nada vai me atingir, porque eu sou forte. As minhas emoções estão diante de Ti, e eu quero que o Senhor venha na minha defesa, para que eu possa vencer todas as obras do mal, em nome de Jesus. Amém. Você crê que Deus já te deu sabedoria? Use. Você tem que olhar tudo com discernimento, maturidade. Em nome de Jesus, Pai, a tua igreja está toda reunida aqui. Abre o entendimento de cada um na sua própria história. Quem são os Amãs que foram levantados para atingir as nossas vidas? E nós cortamos a cabeça de Amã, nós destruímos o poder das trevas e declarando: Jesus reina, reina, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Jesus esteja sobre a vida de cada um agora e para todos sempre. Em nome de Jesus, eu declaro uma semana abençoada,
uma semana de sabedoria, uma semana de discernimento de espírito. Não caia mais em nenhuma das armadilhas e das teias levantadas pelo mal sobre a sua vida. Seja superior, olhe no mundo espiritual, destrua os poderes das trevas e você será vencedor, em nome de Jesus. Aleluia, amém.